É nosso convidado neste Jornal das 8, Adelino Cunha, historiador. Bom dia, obrigada pela presença. Esta semana que vai ser iniciada amanhã vai assinalar 4 meses do início da guerra na Ucrânia. Que balanço é que pode ser feito destes dias que estamos a atravessar? Já vão 116 dias de guerra, quer em termos diplomáticos, dos esforços que estão a ser feitos, nomeadamente com as visitas de chefes de Estado à capital ucraniana, quer em termos daquilo que está a acontecer no terreno? Bom dia. Eu creio que neste momento é uma guerra que é longa já, mas temos todos já a convicção que vai ser ainda mais longa do que estes tempos de guerra. E parece-me que há uma coisa que já é unanimemente reconhecida. Vai ser um tempo muito longo para se conseguir iniciar o processo de paz. E tem a ver com a percepção que o Ocidente já está a adquirir, mais do que tinha antes do início da guerra, sobre aquilo que os russos querem. E houve uma grande dificuldade da parte do Ocidente em entender o que os russos queriam e querem. E já sabe o que é que os russos querem? Sempre soube. Nós tivemos que ser pouco atentos àquilo que os russos quiseram, ou querem, porque há 15 anos que se escreve sobre aquilo que os russos querem. E o que os russos querem é... Antes disso, deixe-me dizer uma coisa. Não há nenhuma dúvida sobre de quem é que é a culpa da guerra, quem é que são os responsáveis morais e práticos pela guerra, que são os russos. E até pela sua continuidade também são os russos. Isso é uma questão que eu acho que está arrumada sobre aquilo que são os responsáveis dos russos. Outra questão, nós somos capazes de entender o que é que os russos querem. E quando a própria NATO e o Ocidente reconhece que a guerra vai ser longa, está a assumir que já está a cumprir aquilo que os russos querem. E o que eles querem é reconfigurar um espaço geográfico, criar uma nova fronteira externa, desagregando a própria Ucrânia, e querem construir-se como um novo bloco regional, um pouco como a transição entre aquilo que são as democracias europeias e aquilo que existem são os subimpérios. Estão a pensar, por exemplo, na China, na Índia e no Irão, ou seja, as potências nucleares. Já sabemos isso. E quando se diz que a guerra é longa porque o projeto da Rússia corresponde ao seu novo modelo de soberania, que passa por reconfigurar o mundo tal como nós o conhecemos. Portanto, o balanço que se pode fazer destes 116 dias de guerra, em primeiro lugar, é a tragédia humana, não tem fim à vista. E isso é a coisa mais dramática. Nós já nos estamos a habituar um pouco, eu sei que é horrível dizer isto, à rotina da própria guerra, e isso é um risco que se corre. E o risco que se corre é nosso porque nós preferimos entrar numa retórica mais emotiva, mais emocional, do que tentar perceber aquilo que se passava. Aliás, estas visitas dos próprios líderes europeus são muito mais visitas de caráter emocional e emotivo do que racionais. E sempre que alguém tenta introduzir aqui um momento mais racional, ou é criticado por estar a ignorar aquilo que é culpa dos russos da guerra, e isso não pode nunca ser ignorado, mas estamos a dispersar-nos sobre aquilo que são as explicações de fundo, que é os russos, de facto, estão a querer reconfigurar o mundo, e este processo vai ser um processo muito longo e, acima de tudo, imprevisível, os passos seguintes que os russos irão dar. E a pergunta que se coloca é, e o que é que o mundo faz perante essas intenções que então já se percebeu que são as intenções da Rússia de querer reconfigurar a região? O facto de nós entendermos o que está a passar, eu diria que é um grande avanço em relação àquilo que se tem dito até agora, parece-me a mim. É preciso começar a falar sobre o processo de paz, definitivamente. Não tem havido da parte de ninguém vontade de que isso aconteça, e isso vai ser muito difícil, porque nós estamos a envenenar o poço, e quanto mais o poço ficar envenenado, mais difícil será fazer o processo de paz. Mas envenenado de que forma? Pela forma como nós estamos a encarar o próprio processo da reconfiguração da Rússia. É uma guerra de agressão, uma guerra quase de caráter imperialista, sobre isso não pode haver nenhuma dúvida, mas a forma como nós estamos, o Ocidente, a entender este conflito é que devia de ser mudado. Tem que haver alguém que faça um esforço concreto para iniciar o processo de paz. E assumir isto é dizer que uma parte da Ucrânia provavelmente já desapareceu. Quando nós falamos sobre como é que nós podemos dar sentido europeu à Ucrânia, como é que nós podemos ajudar a Ucrânia a ser europeia, em primeiro lugar ajudando o processo de reconstrução, sem dúvida nenhuma e de forma inequívoca, em segundo lugar, arranjar uma plataforma de entrada da Ucrânia na União Europeia que não seja, enfim, uma via verde que coloque em causa todo o processo de integração. Mas isso assim não é ceder a qualquer preço àquilo que os russos querem? Desculpe dizer isto, mas é um bocadinho como Kant dizia, é o imperativo moral de fazer a paz. Mesmo que a esperança seja reduzida, nós temos essa obrigação de construir a paz. A questão é quem é que vai tratar os termos da paz? E como é que se vai tratar os termos da paz? Porque se for uma Ucrânia que esteja exausta e humilhada pela perda do seu território em definitivo, e é isso que está em curso, mais difícil será construir o processo de paz. Eu não estou a defender de todo que haja aqui uma concessão do Ocidente à Rússia, ou que haja uma certa facilidade com o que nós encaramos. Está a dizer é que só vê esse caminho como solução para esta guerra, que é diferente. Nesta altura eu acho que o processo devia ser reconfigurado no sentido de construir um processo de diálogo para a paz. Parece-me que isso é essencial. O envio sistemático de armamento para a Ucrânia, eu entendo, do ponto de vista emocional, não me parece que vai resolver o problema, que é iniciar um processo de diálogo entre as partes. E é isso que não está a acontecer.
E o que provavelmente irá acontecer é que os russos vão querer ditar esse processo de paz no seu próprio timing. Ou seja, quando tiverem parte do território da Ucrânia definitivamente sob o seu controle, e quando a Ucrânia estiver de tal forma humilhada e exausta pela guerra, terá no fundo que negociar sobre o cadáver da própria guerra. É isso que eu gostaria que nós estivéssemos a discutir. Quem é que devia estar a fazer a paz, a construir o processo e não apenas a fornecer armamento e alimentar uma retórica que, sendo verdadeira, é demasiado emocional. Eu sei que dito isto assim parece um pouco insensível, mas olhando para este tempo de guerra e para o que falta ainda a acontecer, parece-me que é mais razoável nós raciocinarmos em termos de uma certa, enfim, um certo bom senso intelectual e não estarmos sempre a alimentar o discurso emocional. Porque isso aquilo que está aqui a defender, no fundo, é uma mudança na lógica de raciocínio, quer da União Europeia, quer da NATO, quer dos próprios Estados Unidos, relativamente ao curso que esta guerra pode levar. Eu acho que é exatamente como a Marisa colocou aos termos. No fundo, o apelo é como é que nós queremos lidar com a Rússia no futuro, porque a Rússia, de facto, está a deslocar-se da Europa, claramente, está a criar aqui um espaço novo. Aliás, aquilo que são as elites pós-soviéticas têm escrito muito sobre isso, sobre como é que a Rússia pode recuperar o seu papel no mundo. Porque a Rússia vem num processo, e é importante dizer isto, a Rússia é um Estado imperial por natureza, e a Rússia vem num processo de fragmentação em que perdeu o seu sentido histórico. Perdeu o seu modelo de soberania quando a União Soviética se desagregou. E aquela humilhação pesa muito no Estado imperial. E o que eles estão agora a fazer é resgatar a sua própria história. A retórica sobre a Segunda Guerra Mundial... À custa da soberania de outro país. Exatamente, mas o que é curioso, e permito dizer isto, é que na perspectiva dos russos, a Ucrânia só faz sentido numa unidade entre os povos irmãos, que são precisamente os povos eslavos, que são os russos, não é? A Bielorrússia e a Rússia, ou seja, os príncipes de Moscóvia, a Rússia Branca e a Pequena Rússia. Na perspectiva dos russos, é isso que está em causa. E o que é perigoso é que nós não estamos a ser capazes de entender aquilo que os russos querem. E a retórica toda do próprio regime, que é uma autocracia eleitoral, vai ser fundamentada sobre a vitória. Não há outra forma de dialogar com a Rússia que não seja, enfim, de uma forma razoável, tentando colocar o debate em termos das ideias e do projeto e não sempre na retórica bélica, porque a Rússia quer fundamentar sobre a própria vitória militar. E o presidente russo Vladimir Putin deu pistas no sentido dessas intenções da Rússia no discurso que fez no Fórum Económico em São Petersburgo? Eu acho muito importante nos sentidos. Por um lado, um certo embaraço, que ele já está a demonstrar em público, e a questão das sanções, quando ele diz que se estão a virar contra a Europa, sendo verdade, evidentemente penalizam muito mais a Rússia e o povo russo do que penalizam a Europa, e esse embaraço eu acho que é um ponto que é importante. E depois falou sobre a questão da humilhação, voltou a dizer sobre isso, ou seja, o que ele disse foi, sempre que o Ocidente avança para o leste, a Rússia perde influência cultural e económica. E também tem muito a ver com isso, com a perspectiva europeia da Ucrânia e também da Moldova virem aderir ou não aderir à União Europeia. E depois falou sobre a nova ordem mundial, e essa é a expressão que eu gostaria só de destacar, onde ele disse que o futuro vai ser ditado pelos Estados mais fortes. Ou seja, o que a Rússia quer fazer é tornar-se musculada o suficiente para poder recriar uma ordem mundial que seja oposta ao modelo do Ocidente, ao modelo das democracias. E voltando há pouco à questão que a Marisa colocava, será que a própria Europa, o Ocidente, não deveria estar também a fazer reflexão sobre o que importa mais, se é manter esta hostilidade permanente, ou como é que nós podemos dialogar com a Rússia, líder de um bloco económico competitivo, assumindo que a Rússia não é, nem nunca será uma democracia, será sempre uma autocracia pós-imperial. Está, essa perspectiva de historiador é uma perspectiva interessante no sentido de que aquilo que está a dizer é que para não alimentar esta guerra durante anos, tem de facto de haver uma mudança da lógica de raciocínio das instituições europeias e organismos como a NATO, por exemplo, sobre aquilo que pode de facto travar esta guerra. Sim, deixa-me dar um exemplo. O primeiro-ministro britânico veio agora sugerir que a Ucrânia organizasse o próximo Festival da Canção. Alguém acha que isto é razoável? E isto faz algum sentido? Que um primeiro-ministro venha agora falar sobre um Eurofestival? É assim que se vai construir o processo futuro. Portanto, é este tipo de... Enfim, nós estamos, de certa forma, reféns um pouco deste estado emocional. E os governos, sendo democracias, têm que, evidentemente, ter isso em conta. Mas há que começar a deslocar o discurso da parte mais emocional para a parte mais racional. E acho que Portugal está a fazer. E já percebi, por aquilo que está a dizer, que essa lógica de raciocínio tem que ir muito mais além daquilo que está a acontecer na prática, que é fornecer armas à Ucrânia. Eu sei que fica mal dizer isto, mas a minha questão é essa, será que isso, qual é que será o limite? Ou seja, eu nem sequer coloco a questão o que é que vai acontecer aquelas armas no futuro? Podemos falar sobre isso, mas a minha questão, qual é que é o limite? Ou seja, estamos à espera que a Rússia de facto caia por exaustão? Alguém acha isto razoável? E isso não vai acontecer?
Quer dizer, poderá acontecer, não sou capaz de dizer que não é. Mas é pouco provável. Se a aposta for esta, ou seja, alimentar a Ucrânia até que a Rússia caia de exaustão, eu diria que é pouco razoável tratar-se de uma potência nuclear. Nós acharemos mesmo que Putin quer ser o último traidor dos russos, que ele não usará todos os seus recursos para vencer esta guerra. A questão será um pouco qual é que é o limite para que nós possamos começar a discutir a paz. Eu lamento de voltar a dizer isto, mas a Rússia quer, de facto, ficar com uma parte da Ucrânia. Há uma ideia de reconfigurar o próprio centro da Ucrânia, que será um país diferente daquele que os russos hoje veem, um país, digamos que, integrado no próprio modelo dos próprios russos, e essas elites pós-soviéticas querem ter uma terceira parte territorial, essa sim, daquilo que é o leste da Ucrânia, deixada um pouco como um Estado multiétnico controlado pelos alemães. Os russos, quando nós lemos o que eles querem é dividir a Ucrânia em 3 países. A parte do leste integrada na Rússia, uma Ucrânia central fidelizada à própria Rússia e depois deixarem uma parte do território de fora. Nós queremos chegar a esse limite em que se esteja apenas a discutir a própria desintegração territorial da Ucrânia. É esse debate que eu acho que nós devemos estar a fazer. Discutir as ideias com os russos e não tanto este discurso ora bélico, ora emocional. Adelino Cunha, muito obrigada por essa perspectiva que trouxe sobre esta guerra que já se contam 116 dias desde o início do conflito. Obrigada.